Neste vídeo eu vou te mostrar como você consegue entender as camadas dentro do GIMP. As camadas aqui no GIMP funcionam praticamente da mesma forma do Photoshop, só com algumas coisas um pouco diferentes. Então eu vou criar uma nova composição aqui, e aqui a gente tem a nossa camada de fundo, que ele automaticamente já cria pra gente. A primeira coisa que você deve entender é o seguinte: cada camada aqui tem o seu próprio limite. Então deixa eu criar uma nova camada, apagar essa do fundo. Então se eu criar aqui, por exemplo, um círculo, deixa eu colocar no modo preto mesmo e aumentar a dureza. Se eu criar isso daqui, o GIMP em si não vai entender que o limite da camada está voltada para esse objeto. Então, se você for vir e arrastar, ele vai arrastar o limite e não o objeto em si, porque ele não tem essa forma inteligente de entender as coisas. Se eu vir aqui em visualizar e exibir limites da camada, você vai entender melhor isso daqui, que eu estou te falando. Então, isso aqui é o limite. Todo esse quadrado amarelo aqui. Então vou centralizar ele aqui. Agora o que você deve entender é o seguinte: para você transformar o limite da sua camada para o seu objeto em si, basta você vir em camada e clicar em recortar o conteúdo. Automaticamente ele vai entender o conteúdo dentro da camada e vai recortar o objeto para você, dessa forma aqui. A segunda coisa que você deve aprender dentro das camadas é que as camadas eles seguem uma hierarquia. Então assim que você adiciona outras camadas aqui, ele vai entender que cada camada está em uma posição superior à de baixo. Então se eu criar um outro aqui, círculo, né, com outra cor dentro de uma camada para cima, ele vai entender que isso aqui está em cima desse círculo preto, por exemplo. Então se eu colocar outra cor aqui na camada superior ainda, então ele está entendendo que esse aqui é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. Se eu inverter essa ordem, automaticamente ele vai mudar o modo de combinação aqui das camadas. Uma das coisas que as pessoas também têm dificuldade quando vem para cá é sobre o recorte de fundo dentro dos seus objetos. Aqui nas suas camadas mesmo, você consegue clicar com o botão direito e em modo de combinação, mudar aqui para recortar no pano de fundo. Automaticamente, essa primeira camada vai recortar para o pano de fundo que está aqui na sua composição. E da mesma forma, se você clicar nessa de baixo e mudar para recortar no pano de fundo também, ela vai respeitar o recorte da última camada aqui. Então todas elas que estão acima vão estar migrando para a última camada aqui, que é a que a gente selecionou. Então se a gente mover essa camada aqui, ele vai visualizar, ele vai exibir as que estão acima também, dessa mesma forma. Agora o que você pode fazer para ter um controle melhor sobre esses recortes é você agrupar todas essas camadas em um grupo de camada mesmo. Então vou criar um grupo de camada e vou jogar todos eles para assim dentro desse meu grupo de camada. Então tudo que eu fizer de fato vai afetar somente nesse grupo de camada. Então se você tiver outros objetos aqui na sua composição, esses outros objetos não vão ser interferidos com esse grupo de camada. Se você quiser combinar esse grupo de camada seu, você pode clicar com o botão direito e vir nessa opçãozinha de combinar grupo de camadas. E sobre o alinhamento, você consegue alinhar todos os seus objetos da sua composição de uma vez só. Então, em vez de você, por exemplo, alinhar os três aqui dessa forma, você pode vir no seu grupo de camada, clicar em cima, que ele vai entender que você quer alinhar todos os objetos junto dentro desse grupo de camada, e aí quando você for alinhar, ele vai pegar todo mundo e alinhar de acordo com o grupo de camada. Assim você não precisa necessariamente combinar o grupo de camada para só assim centralizar ele onde você quiser.